Meus amores, hoje eu vim aqui trazer um vídeo um pouco diferente do habitual. Hoje nós não vamos falar sobre pintura de móveis e como transformar aí os seus móveis antigos, mas vamos falar um pouco sobre a minha experiência de viver em Portugal, baseada em várias perguntas que vocês me fazem lá na minha página, lá no Instagram, perguntando quanto tempo que eu estou em Portugal, por que eu saí do Brasil para vir morar em Portugal, se eu gosto de viver em Portugal. Então, baseado nessas perguntas, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rose Maria, mais conhecida como Rose Maria Restauros. Esse canal sempre foi voltado para pintura de móveis antigos, não só antigos, mas pintura de móveis no geral, porém ele está um bocadinho parado há algum tempo, porque eu não tenho conseguido gravar e infelizmente, com muita pena, até já vou falar aqui para vocês também isto, que provavelmente eu não irei mais gravar vídeo pro canal. Por quê? Porque eu sou solo, gente. E todas as vezes que eu tento gravar um vídeo pro YouTube é muito complicado, porque quando eu estou fazendo um projeto, quando eu estou pintando um móvel e sou solo, não tem ninguém para gravar para mim, é sempre muito difícil, porque o ângulo da câmera tem que bater certo com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando. Então eu tenho que parar o meu projeto muitas vezes para poder focar a câmera, para poder colocar ali a câmera de modo que dê para ver bem. Então é assim sempre muito complicado. A minha filha costuma me ajudar, mas nem sempre ela tem essa disponibilidade. O meu marido tem o trabalho dele, o meu Pedro ainda é pequenino, portanto eu não tenho ninguém que me faça a filmagem para poder facilitar. Então eu acho que é sempre um trabalho que se eu estiver gravando um trabalho que é para eu fazer num dia, gravando eu vou demorar 2 ou 3 dias. Então é uma logística muito grande. Mas não fique preocupado, porque você que queira aprender comigo, eu vou aproveitar e vou deixar o link aqui do meu workshop online, que tem um preço super acessível, todo mundo pode adquirir e você pode aprender lá do zero a mudar e a transformar aí os seus móveis e a sua casa. Mas então, vamos lá para o vídeo, vamos lá falar sobre a minha experiência em Portugal. Por que eu decidi sair do Brasil e vir para Portugal? Essa decisão foi baseada num momento difícil que eu estava passando no Brasil. Porém, esse desejo já vinha comigo de muito tempo. Eu sempre quis sair do Brasil para ir para outro país. E Portugal sempre foi a minha primeira opção por causa da língua e tudo mais. Sempre pensava nisso, mas nunca tinha tomado a decisão de verdade de sair do Brasil. E nesse momento difícil, eu estava mesmo num período de bastante estresse, e numa noite eu bati o martelo e falei, eu vou embora para Portugal. Nesse dia, nessa noite, foi tomada ali a decisão. Eu dormi essa noite, no dia seguinte eu comecei a fazer com que as coisas acontecessem. E como que eu comecei a fazer isso? Comecei a levantar dinheiro, né? Porque quando a gente decide sair do país, a gente já sabe, o preço das passagens são caríssimas e a gente precisa trazer algum dinheiro. Então foi, peraí, como é que eu vou começar aqui a levantar o dinheiro para essa mudança? E comecei por colocar a minha casa, não a minha casa porque eu não tinha casa própria, mas tudo que eu tinha na minha casa à venda. Então eu abri a porta da minha sala e comecei a anunciar que iria embora e comecei a vender tudo, literalmente tudo. Eu vendi cama, frigorífico, colchão, geladeira, máquina de lavar, vendi tudo. Por último, vendemos o carro, algumas pessoas ajudaram, a gente conseguiu levantar o dinheiro e viemos para Portugal. Depois dessa decisão, fim de 3 meses, eu já estava embarcando para Portugal e aterrando aqui, que hoje eu considero que é o meu país. A minha primeira experiência, sabe aquela coisa de amor à primeira vista? Eu nem digo amor, a paixão, assim,
foi uma paixão louca. Quando eu cheguei aqui, eu já gostei logo de cara. Fui no supermercado, ver o preço das coisas, era muito acessível. Hoje em dia nós vivemos uma crise mundial, os preços já não são tão acessíveis quanto há 15 anos atrás, né? Mas naquela altura era assim, eu ficava fascinada, eu falava, como assim, meu Deus do céu? Isso aqui só custa isso, porque no Brasil a gente quase que dava um rim para poder ter certas coisas, né? Até mesmo coisas básicas, como supermercado e isso tudo. Então eu fiquei assim logo apaixonada. E uns amigos nossos nessa altura que nos receberam aqui, na primeira semana, nos levou lá na Baixa Chiado. E quando eu cheguei na Baixa Chiado, então a paixão virou amor, foi meio que instantâneo, assim. Ali na Baixa Chiado, até hoje, eu sou completamente apaixonada. Quando eu cheguei ali, gente, eu fiquei tão encantada, tão apaixonada, eu não dizia nada porque eu nem conseguia externar tudo aquilo que eu sentia, mas era assim amor mesmo. É como se, um exemplo, mas é como se o meu corpo tivesse sempre vivido lá no Brasil e a minha alma fosse portuguesa. A minha alma viveu sempre aqui. E quando eu cheguei ali, parece que o meu corpo encontrou a minha alma e eu fiquei assim encantada. E naquele momento eu falei, eu quero viver aqui pro resto da minha vida. Foi logo assim. Tinha lá uma casinha tocando fado. Gente, até difícil de falar sobre isso, mas eu sentia, eu gostava tanto daquilo, eu tava gostando tanto de ouvir aquela música, que eu sentia uma espécie de nostalgia, sabe? É como se, imagina que eu tivesse uma saudade e estava vivendo, estava matando uma saudade de algo que eu nunca tinha vivido, sabe? Era alguma coisa assim, eu não conseguia expressar aquilo que eu estava sentindo, mas eu só sentia e eu estava apaixonada por aquilo que eu sentia. Hoje eu consigo olhar, eu olho lá para trás e eu sei o que eu gostava tanto. Eu gostava tanto, era da arquitetura antiga de Portugal, das sacadinhas em ferro, das flores. Era tudo isso que eu gostava, mas na altura eu não sabia bem que era isso. Porque, imagina, uma pessoa que vem do Brasil, eu vim de uma cidade que era tudo moderno, prédios altos e tal. Eu era muito urbana, né? Então era assim, eu tava gostando de uma coisa, mas não sabia o que exatamente que eu gostava tanto. Hoje em dia eu tenho a certeza que era isso, era essa coisa do antigo, tanto é que hoje eu trabalho com antiguidade, e quem me segue sabe o tanto que eu sou apaixonada por coisas antigas. A minha casa tem um aspecto todo antigo, todo rústico, que eu tenho mesmo uma verdadeira paixão por isso. E naquelas ruas ali da Baixa, a gente andando, e eu olhando, e me apaixonando, e comecei a viver aqui, né? Logo depois dos primeiros 15 dias eu arranjei trabalho, passei alguns perrengues, claro que passei, porque todo imigrante passa, né? Quando você chega num país é sempre muito difícil para todo mundo, e todo mundo vai passar por esse momento difícil. Mas eu tão apaixonada pelo país, tão apaixonada por Portugal, que essas dificuldades parece que para mim não era nada, assim, sabe? Eu estava muito feliz de estar aqui. Eu estava assim muito grata de estar aqui, e essa gratidão não me deixava ver essa dificuldade do início. A única coisa, uma das dificuldades que eu tive, assim, era falar com os portugueses. Eu não conseguia perceber absolutamente nada do que eles falavam, principalmente quando era por telefone. E quando a gente começou a procurar casa e foi alugar uma casa, eu tinha medo de falar, eu não conseguia falar, e nós tínhamos um amigo, eu falava, ai, por favor, liga para esse daqui, fala que essa casa está disponível, pergunta isso, pergunta aquilo, porque ele já estava cá há mais tempo, então ele que fazia esse trabalho, porque eu era incapaz e tinha medo até de falar com os portugueses, porque não entendia absolutamente nada, assim. Então, depois passou,
aluguei casa, comecei a trabalhar e comecei a fazer vida mesmo aqui em Portugal, né? Vida de imigrante, trabalhar, sair no frio e tal. Era difícil por causa do frio, mas nada, é como eu já disse, nenhuma dessas dificuldades deixava eu infeliz, porque eu estava realmente muito feliz de estar vivendo aqui. Estou feliz até hoje, né? Passado o tempo, foi passando os anos e eu fui conhecendo cada vez mais, e quanto mais eu conheço de Portugal, mais eu me apaixono até hoje. Uma das coisas que eu fico assim, meu Deus, por exemplo, a minha cidade, hoje eu já não moro em Lisboa, apesar de amar Lisboa, mas já não moro, já não sou tão urbana, já sou mais calminha e gosto de vivo numa aldeia e amo viver aqui. Mas vivemos aqui em Óbidos, e uma das coisas que eu fico, meu Deus, como assim? Óbidos é uma cidade muito pequenininha e de repente você chega em Óbidos, pá, tem lá um castelo. Eu fico, meu Deus, como assim tem um castelo no meio de uma cidade tão pequena? Não só em Óbidos, como tantas outras cidades aqui, que são cidades pequenas, e de repente você chega lá, pá, tem lá um castelo. Eu acho isso assim magnífico, eu acho fascinante essa arquitetura antiga. Então, assim, se eu for ficar falando aqui de tudo que eu admiro, tudo que eu amo, os meus amigos brasileiros, meus conterrâneos brasileiros vão falar assim, ai, credo, agora só fala de Portugal e nem fala do Brasil. Calma, que eu ainda hei de fazer um vídeo falando do Brasil, que também tenho lá minhas paixões no Brasil, sim senhora. Mas o assunto hoje é Portugal, portanto eu estou falando de Portugal. Enfim, fui vivendo aqui, fui fazendo a minha vida, passei pelos perrengues, sim, passei pelas dificuldades, sim, mas fui vivendo e continuo completamente apaixonada, sigo apaixonada, a natureza. Eu acho esse país maravilhoso, eu acho esse país lindo, cada cantinho, as aldeias eu sou apaixonada, assim, parece até, mas é que eu sou mesmo apaixonada. O pôr do sol aqui, eu acho assim, eu fico admirando. Então eu olho tudo que tem de bom aqui e guardo para mim e amo tanto. E sem contar as oportunidades, eu aqui tive muitas oportunidades que eu nunca tinha tido no Brasil. Tive oportunidades de conhecer outros países da Europa. Enfim, eu tenho outra vida e posso dizer com toda certeza, eu vivo e sou muito mais feliz em Portugal. 15 anos, vai fazer 16 anos que eu vivo aqui, do que os 33 anos que eu vivi no Brasil. Então, acho que é por isso que eu sou tão apaixonada, e não é uma paixão à toa, porque eu tenho por que ser apaixonada pela beleza, pela aquela coisa, eu acho que tem assim um certo glamour, mas ao mesmo tempo tem a simplicidade, as praias, a natureza, a arquitetura. Então é tudo, é um conjunto de coisas que me faz, as pessoas, claro, meu Deus do céu, como é que eu vou esquecer o principal? Eu tenho aqui pessoas portuguesas, aliás, a minha família hoje é toda portuguesa, né? Então, são pessoas que me acolheram tão bem, que me receberam e me recebem tão bem. Eu tenho seguidoras, seguidores, alunos que são portugueses e são assim, mora no meu coração. A gente se fala, eu gosto tanto e me enche de mimos. Quantas portuguesas eu já fui na casa para fazer os móveis delas, chega lá, tinha uma mesa preparada para mim, sempre me receberam com muito carinho, com respeito, com amor, e eu trato também elas com todo respeito e todo carinho. O meu marido é português, a minha sogra, a minha família, os meus cunhados são todos portugueses, sempre me receberam assim muito bem, sempre me trataram muito bem. Então é assim, eu não tenho motivo para dizer que eu não gosto de Portugal, é impossível dizer, porque sempre foi assim, sempre fui recebida com muito carinho, com muito afeto. Então eu só posso dizer obrigado, Portugal, por estar me proporcionando anos tão felizes da minha vida.
É isso que eu tenho para dizer e é isso que eu queria partilhar com vocês. Se eu continuar falando aqui, nossa, tem tantas coisas para eu falar, que eu passaria aqui, ia ser um vídeo muito longo, mas pronto, resumidamente eu falei aquilo que sinto, que é de coração, que é de verdade. E você também que veio do Brasil, que é brasileiro, que é meu seguidor, que é meu inscrito aqui do canal, que também tem uma experiência bacana e que gosta de viver, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque eu adoro ler também a experiência. É gostosa essa troca de experiência. Os meus seguidores, as minhas seguidoras, portugueses e portugueses também, deixa aqui um comentário, o que vocês acham de nós, né? Que saiu lá do Brasil e viemos para Portugal e gostamos tanto aqui do vosso país. Eu acho muito engraçado, só abrir aqui um parênteses, que quando eu comecei a trabalhar com os móveis antigos, a pintar os móveis antigos, muitas portuguesas falavam assim: epa, olha que eu nem gostava disso e vocês vêm lá do Brasil e transforma isso e deixou isso tão bonito e agora eu mesma já vejo com outros olhos. Eu tinha uma mobília dessa e eu dei, agora já estou até arrependida. E eu acho engraçado isso, que às vezes precisa alguém de fora vir para dar valor naquilo, porque às vezes aquilo que nós temos a gente não dá muito valor, né? E vem uma pessoa de fora e começa a olhar aquilo com outros olhos e você também passa a ver as coisas de outra maneira e com outros olhos, né? Porque é isso, eu acho que essa coisa da imigração, de vir para cá tantos brasileiros, né? Tantos imigrantes, fez também que os próprios portugueses se despertassem e dessem valor naquilo que eles têm, né? Porque isso aqui, eu costumo dizer, Portugal é um pedacinho do céu. Então é de dar valor, tem que dar valor, porque realmente é um país magnífico e repito mais uma vez, eu sou completamente apaixonada. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Deixa aqui os comentários, deixa aí o seu like. Se você ainda não é subscrito, subscreva aqui no canal e esteja aqui comigo, que eu quero fazer outros vídeos também falando sobre outros assuntos, que são coisas que vocês vão me perguntando. Eu acho que aqui é um ótimo lugar assim pra gente trocar experiências e falar de diversos assuntos. Então é isso. Um grande beijinho e obrigado por ter assistido até o final.